Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar nossa aula de Sociologia hoje. Vamos começar a fazer o estudo do nosso livro didático, né? Vocês vão, a partir desse mês, fazer uma leitura de algumas páginas do livro sobre os nossos assuntos, certo? Vamos iniciar, gente, a partir da página 263 até a página 268. Nessa página 263, nós vamos iniciar o assunto. Vamos falar dos movimentos sociais. Eu não lembro se eu já iniciei algo relacionado a isso com vocês. Eu acredito que sim, mas era revisando alguns assuntos da segunda série. Se eu já tiver falado isso com vocês, melhor ainda. Mas se caso não, nós vamos estar estudando agora os movimentos sociais. Estudar os movimentos sociais é de suma importância na sociologia, porque os movimentos ele é uma das principais formas de um conjunto de pessoas, através de ações coletivas, encontrarem o seu objetivo. Esse objetivo tem que ser algo específico na sociedade, algo que traga a melhoria para determinado grupo ou para toda aquela sociedade como um todo. Mas os movimentos sociais que nós temos hoje no mundo, eles levantam diversas bandeiras, como a questão ambiental, a questão da moradia, a questão da desigualdade social. E é nesse sentido que nós vamos estudar o movimento social na pauta das ciências sociais. Vocês podem ler aí, página 264. Fala o seguinte: os movimentos sociais foram inicialmente explicados pelos comportamentos coletivos, ou seja, pelo conjunto de ações espontâneas de muitos indivíduos e grupos. Estudos sociólogos mais recentes, no entanto, reconheceram nesses movimentos uma forma de luta política organizada para construir os direitos dos cidadãos. Distingue-se nesse sentido os movimentos sociais duradouros, daqueles que apresentam apenas uma revolta ou uma reação passageira a uma situação ou um fato. Pessoal, será se tudo o que acontece, toda ação coletiva, será se ela é um movimento social? Ou se um movimento social, para ele ser considerado, esse movimento social, ele tem que ter uma durabilidade, ele tem que ter uma investigação mais aprofundada, ele tem que ter uma abrangência maior. Eu espero que vocês façam algumas indagações em torno disso que eu falei para vocês, porque é a partir daí que vocês vão concluir qual o conceito do movimento social. De antemão, eu já garanto para vocês que o movimento social, ele acontece quando se tem uma ação coletiva unitária, ou seja, uma ação coletiva com a participação do maior número de pessoas em prol de uma bandeira, em prol de um objetivo. Uma ação social que tem uma ação coletiva que tem, podemos dizer, bandeiras muito diversificadas, que se tem objetivos não muito claros, que se tem apenas um pequeno grupo de pessoas participando e que só ficam visíveis em determinado período, não tem-se uma durabilidade longa, isso não pode ser considerado um movimento social, entenderam? Então, é nessa página aqui, vocês vão ter essa compreensão maior do que é um movimento social. Continuando ainda na página 264. O movimento social afirma-se por mobilizar grupos ou uma coletividade em uma luta contra um adversário e pelo controle da mudança, explica o sociólogo francês Alain Tourigny. Essas mobilizações são provocadas por uma grande variedade de motivos sociais, ou seja, os motivos sociais eles são importantes porque a partir dele que eu vou ter uma ação coletiva
envolvendo vários indivíduos em sociedade que buscam uma mobilização maior de pessoas em prol de algo que eles acreditam que seja correto, certo? Continuando, na página 265 fala assim: nem toda ação coletiva se transforma em movimento social. Uma ação coletiva caracteriza-se por um conjunto de ações empreendidas por grupos ou categorias sociais em circunstâncias adversas ou não. Porém, para que uma ação coletiva seja considerada um movimento social, é indispensável outro elemento: o objetivo de alcançar um fim específico com intenção de transformar a realidade social. Resumindo, um movimento social que ele busca alcançar um objetivo específico, transformar a realidade social, é um movimento social significativo, um movimento social de verdade. Porque o que nós vimos hoje, muitas das vezes, são pequenas ações coletivas, pequenos grupos que não se tem essa intenção de transformar a realidade social, se tem pequenos grupos que têm ideologias específicas que buscam impregnar essa ideologia a outra sociedade, ou seja, a outros tipos de sociedade que não são favoráveis às suas ideologias, e assim eles acreditam que estão sendo um movimento social, mas na verdade eles não estão sendo esse movimento social. Eles fazem parte de algo isolado, de algo que é uma ideologia que busca alcançar outras sociedades, mas que não acontece de uma maneira que objetive transformar a realidade social, entendeu? Por quê? Porque uma ideologia, muitas das vezes, ela não busca transformar uma realidade social no ponto que todos sejam aceitos. Uma ideologia, ela busca, muitas das vezes, fazer com que determinado grupo seja beneficiado por pensar de acordo com essa ideologia, e assim apenas aquele pequeno grupo ser favorecido, aquele pequeno grupo se tornar bem em sociedade, entendeu? Então, aí eu não tenho um tipo de movimento social, certo? Movimentos sociais ideológicos, eu posso dizer que não existe, porque nenhum movimento social vai se basear em uma ideologia que busque inserir apenas pequenas pessoas da sociedade. Continuando ainda na página 265. Movimentos sociais, classes e pobreza. Um dos autores que mais influenciaram os movimentos sociais na história contemporânea foi Karl Marx. Sua teoria social de base econômica centra-se nas relações de produção. E aí, gente, na página 265 até a página 268, vai falar do caso desses movimentos sociais que tem como base Karl Marx, porque Marx vai fazer um movimento social baseado nas relações de produção, que é as relações de trabalho, que vai resultar na luta das classes, que é um dos seus principais livros e um dos seus principais formas de pensar para tentar modificar a sociedade. E assim, gente, falar de Marx é se falar de sociologia, obviamente, né? Porque Marx é um dos pais da sociologia. E aí Karl Marx, ele tem esse papel importante, por quê? Porque os movimentos sociais que se tem como base naquilo que Karl Marx fala, são movimentos sociais que vão buscar, de certa maneira, mudar a realidade social, transformar a realidade social, enfim, transformar aquela forma que a sociedade vive para uma forma melhor de se viver, né? Porque nós sabemos que Marx, ele bate muito naquela tecla que nós vivemos em uma sociedade alienada, onde nós nos preocupamos apenas em trabalhar, que nós somos escravos do nosso trabalho, que o nosso patrão, ele muitas das vezes, ele não nos paga de acordo com o que o nosso trabalho vale, né? Que é a questão do mais-valia também. Enfim, Marx, ele vai falar aqui dessa página 265 até a página 266 disso, do papel que o movimento social tem que ter na relação da luta das classes, né? Nessa relação de transformar a realidade social,
baseada em uma sociedade que tem um trabalho digno, que tem um trabalho que o seu salário seja digno de acordo com aquilo que faz, não seja um trabalho exploratório. Já passando aqui para a página 267, né, que é a última página que vocês vão estar estudando, vai falar do caso dos movimentos sociais, né, que vão estar lutando por algumas bandeiras, como, por exemplo, a pobreza e a exclusão social. Gente, vocês são muito novinhos. A maioria de vocês, eu acredito que são de 2001, 2002. E vocês já nasceram em um mundo totalmente diferente do mundo, obviamente, do pai de vocês, né? Do meu mundo, né? Também, com certeza, que vim depois, né? Enfim. E aí, gente, vocês já nasceram num tempo onde se falar de exclusão social e se falar de pobreza em sociedade já foi algo mais discutido, já se foi algo mais visto, né? Embora que nós sabemos que a questão da pobreza e da exclusão social ainda se precisa melhorar, mas vocês que nasceram aí nesses anos, a partir dos anos 2000, estão num mundo bem diferente, onde o pobre, ele foi inserido na sociedade, apesar de não ter sido inserido da maneira que deve ser, mas foi inserido. A exclusão social, ela diminuiu, mas apesar dela continuar ainda gritante. Então, essa questão da pobreza, da exclusão social, é um fruto dos movimentos sociais. E o Brasil, a partir da década de 1990, ele iniciou um trabalho forte em torno desses movimentos sociais que buscam dignificar essas pessoas que estão inseridas em sociedade, que estão exclusas, que são vítimas dessa pobreza, dessas mazelas, desses intempéries que acontecem em sociedade. Porque nós sabemos que nós estamos vivendo em uma sociedade capitalista, o Brasil é um país capitalista. Então, a pessoa que não se adequa a esse sistema, ela acaba muitas das vezes sendo excluída, né? Excluída socialmente, excluída pela questão financeira, excluída dos grupos sociais, né? E isso tudo, capitalismo também, ele resulta na pobreza. Então, aqui na página 267 fala dessa questão que os movimentos sociais, eles surgiram, certo? Para tentar mudar essa realidade, para tentar combater essa pobreza, para tentar combater essa exclusão social que ainda se existia. E vocês podem fazer uma análise de como que o Brasil era antes da década de 90, né? Vocês voltarem para o campo da história, vocês vão ver relacionado à nossa política, as ações que os políticos na década de 80 tinham para combater a pobreza, com as ações que os políticos da década de 90 tiveram para combater a pobreza e os políticos dos anos 2000 tiveram para combater a política. Se você fizer essa cronologia, vocês vão entender que vocês nasceram em um ano, em um período, né, após 2000 que vocês nasceram, a maioria de vocês, que vocês tiveram uma política voltada para a assistência dos pobres, para a assistência da exclusão social. Professor, você está querendo dizer que isso é um papel apenas da política, apenas dos políticos? Não, isso é um papel também dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles buscaram a cobrar do poder público que essas pessoas fossem inseridas em sociedade, que elas tivessem a sua participação. E aí vocês podem fazer essa investigação, não sou eu que estou dizendo, é um dado. Vocês vão perceber que a partir dos anos 2000, a política assistencialista que o Brasil teve, quando o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu, vocês vão ver que esse país, ele entrou em podemos dizer, em uns momentos de sair aos poucos da exclusão social. Não estou dizendo que o país saiu da exclusão social, o país não saiu ainda, mas o Brasil ele deu um avanço muito significativo. A partir das políticas do governo desse presidente, o Brasil ele buscou ter uma assistência maior. Sabemos também que essa política assistencialista é a política de governo desse presidente que assumiu, né? Ele ganhou a eleição baseado nisso, baseado nessa política que ele lançou. Então, na sociedade,
nós temos essa importância desses movimentos sociais que pressionaram esses grupos políticos, esses partidos políticos, esses governos a fazer com que o pobre fosse enxergado, para que a exclusão social ela diminuísse. Nós temos a criação de programas assistencialistas, embora que na década de 90, ali no governo de Fernando Henrique Cardoso, se ter a criação de programas assistencialistas, mas eram programas que podemos dizer que era apenas para se ver, não era um programa para se participar, certo? Nós tínhamos ali ainda na década de 90 poucas pessoas que participavam desses programas, certo? E aí, a partir dos anos 2000, o governo que assumiu, ele modificou isso, ele ampliou essa política assistencialista e ele deixou um recado para que todos os outros presidentes que o sucedessem fizessem o mesmo, entendeu? Para que essa exclusão social acabasse. Mas, por infelicidade ou por questão de não conhecimento ou por questão de idiotice mesmo, né? Desculpa pelo termo, mas nós temos o nosso presidente da República que fala que a fome não existe, né? Que a pobreza, ela praticamente não existe mais, segundo algumas declarações dele. Então, declarações como essa são declarações totalmente contraditórias àquilo que nós estudamos em sociologia, daquilo que a sociologia nos mostra, que essa questão da fome, da exclusão social, ela ainda existe, certo? Sobretudo se teve uma melhorada no Brasil a partir dos anos 2000, mas ela ainda existe. E esses líderes de estados que existiram no Brasil de 2000 até agora, eles contribuíram de alguma maneira, mas os movimentos sociais, eles sempre estavam por trás disso tudo, certo? Para que essas pessoas fossem inclusivas, essas pessoas fossem incluídas nessa mudança. Então, pessoal, nós finalizamos o nosso material de estudo aqui. Vocês vão fazer essa leitura apenas, né? A partir da página 263 até a página 268. Vão fazer a leitura dos movimentos sociais. Em síntese, eu busquei explicar para vocês que esses movimentos sociais, eles surgem como um objetivo de uma luta de classes para fazer com que a realidade social de um grupo de pessoas possa ser atingido, para que aquelas pessoas possam mudar aquela realidade social que elas estejam, né? Partimos também dos movimentos sociais, classes e pobreza. Os movimentos sociais, eles vão ter um novo viés a partir do estudo e da análise de Karl Marx, que vai falar que nós vivemos em uma sociedade alienada, que o trabalho ele não é valorizado da maneira que deve ser valorizada, e assim os movimentos sociais eles vão começar a se desenvolver baseado nessa questão de luta de classes, para fazer com que a população ela seja incluída, né, com que a pobreza acabe e assim a exclusão ela também acabe. No Brasil, a partir dos anos da década de 90, essa política assistencialista, ela começou a ser vista através de outro olhar, mas, sobretudo, a partir dos anos 2000, que eu citei até o exemplo de vocês, que a maioria de vocês nasceram em 2001, 2002, vão perceber que a fome e a desigualdade social que vocês tiveram conhecimento é diferente da realidade dos pais de vocês, né? Então, isso tudo é papel também, não só da política assistencialista adotada pelos políticos que entraram a partir de 1990 no Brasil, mas também, principalmente, dos movimentos sociais que buscaram incluir as pessoas, buscaram acabar com a pobreza e até hoje estão aí à luta. Porque eu garanto para vocês que a pobreza, a fome e a exclusão social, ela não acabou, ela ainda existe. Pode falar quem seja que ela não existe, mas ela existe sim. É isso que a sociologia nos fala. E a sociologia ela tem propriedade para dizer isso, porque a sociologia é a principal ciência, através do seu método científico, que estuda as relações em sociedade, todos os fatos que se aconteceram, né, desde o surgimento dessa sociedade. Então, nossa aula finaliza aqui. Estudem esse material no livro,
Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp ou então no Instagram. Quero dizer para vocês que busquem fazer uma leitura aprofundada do capítulo do livro. Não façam uma leitura superficial, porque depois eu irei fazer atividades e eu preciso que vocês tenham compreendido o assunto, certo? Então, boa tarde para vocês, pessoal.